Sem sombra de dúvidas, hoje foi um dia de diversas derrotas para o governo Lula. Além da CPMI de 8 de janeiro que escancarou e já não tem mais como esconder. Até a matéria do Metrópolis, Folha de São Paulo, falam da negligência do atual governo. O Gonçalves Dias, que foi hoje denunciado pelo ex-diretor da ABIN, disse que ele sabia, que ele alterou o documento, está prestando depoimento agora, nesse momento, enquanto eu gravo para vocês, na CPI do MST. Já teve um embate com o Ricardo Salles, mas para não sobrestar esse editorial, eu não vou falar sobre isso nesse editorial, vai ficar para o editorial das 9 horas. Mas presta muita atenção, porque realmente muita coisa aconteceu hoje. Hoje foi um dia de muitas derrotas do atual governo. E a gente vai entender um pouco mais. A mídia já não acredita mais que é só um surto delirante espalhado por bolsonaristas a omissão do governo Lula. E vocês vão entender o porquê eu trago essa informação para vocês. Então não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante que você dê força aqui para o canal. O seu like ajuda muito. Manda para mais pessoas. O YouTube entende a relevância. E se puder se inscrever também, é sempre muito importante. Enfim, muita coisa para a gente comentar aqui. E vamos começar de notícia, né? Eu separei alguns conteúdos para vocês aqui, mas de toda forma a gente vai trazer o máximo que a gente conseguir, porque tem muita informação, mas eu vou tentar me manter no time aqui, ou seja, manter o tempo do nosso editorial. Primeira informação, CPI do MST. Começa o depoimento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Nesse momento, enquanto eu gravo para vocês, está rolando a CPI do MST e o Gonçalves Dias está lá. E, apesar de tudo, matéria do Terra Brasil Notícias, a gente sempre cita a fonte, a primeira foi o Correio Brasiliense, o STF deu autorização, através de uma decisão do Mendonça, que o Gonçalves Dias ficasse calado. Mas a orientação da própria defesa foi que ele não ficasse calado, porque a situação dele já se complicou por causa da CPI do MST. Então ele não está calado, ele está respondendo as perguntas, já rolou um embate entre o Gonçalves Dias e o Ricardo Salles por uma pergunta que foi considerada impertinente, mas que colocou o Gonçalves Dias na parede, pressionando ele contra os demais militares, que foi se ele concordava que o período militar foi um golpe ou não foi um golpe, e a depender da resposta ele ia conseguir a animosidade dos próprios militares. Mas enfim, esse é um assunto de outro vídeo. Aqui a gente vai falar primeiro da CPI do 8 de janeiro e depois, com mais informações em mãos, a gente traz aqui a CPI do MST e a oitiva do Gonçalves Dias, correto? Vamos começar por essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Olha só isso aqui que importante. O ex-ABIN, que era o diretor da ABIN, admitiu a omissão sobre alertas do 8 de janeiro e cita ordem de ex-ministro de Lula. Aqui ele jogou toda a responsabilidade sobre o governo Lula. Vamos lá, vamos tentar jogar a responsabilidade sobre o Gonçalves Dias. Só que o Gonçalves Dias é um alonga-manos do governo. Quando um servidor público também atua, nós temos a chamada culpa em elegendo, ou seja, o governo escolheu aquele indivíduo, que é um cargo de confiança, para atuar em prol do governo. Ou seja, aqui fica configurada não só a omissão do governo, não só a omissão. A BIM admite omissão sobre o alerta. Aqui admite também a ação negativa do governo ao determinar que os relatórios fossem entregues de forma adulterados, ou seja, aqui acabou a história. A mídia que antes, que governo omitiu que nada, isso é narrativa. A mídia já entendeu. Teve omissão. Por quê? Porque um integrante do governo Lula, que era diretor da ABIN e, diga-se de passagem, teve acesso a todos os documentos, inclusive em dezembro, um documento da equipe de transição que dizia que os ataques poderiam acontecer. Ou seja, o governo Lula sempre soube que os ataques poderiam acontecer. Mas vai ficar muito mais grave, tá? Então aqui acabou. A própria mídia já reconheceu, a CPMI já reconheceu, teve omissão do governo Lula. Eu sempre cito a fonte é a Folha de São Paulo. Eu não invento aqui, a gente comenta o que está rolando na mídia.
O próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, fez uma nota e colocou: a farsa se confirma. Documento secreto do governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Olha só o que o Partido Liberal, é a nota do partido, escreveu. Revelação grave. Documento secreto mostra que o governo do PT negligenciou as diretrizes de segurança do Palácio. Negligenciar para alguém que atua no serviço público é crime. Não cabe não cabe a negligência para quem está atuando na seara pública. E aqui fica caracterizado que negligenciou as diretrizes de segurança do Palácio do Planalto. O que ocorreu no dia 8 de janeiro? Quem são os verdadeiros responsáveis? Todos devem ser responsabilizados. Desde os que depredaram o patrimônio público, diga-se de passagem aqueles que invadiram, e também os que se omitiram. É importante investigar quem se beneficiou com o caos. Não podemos ignorar esses fatos. E aí, aqui é lógico que o PL, que é o Partido Liberal, que é a oposição ao governo Lula, vai jogar essa responsabilidade para cima do atual governo. E ele cita esta matéria em específico. Essa matéria é do jornal Metrópolis, foi redigida pelo Paulo Capelli e ela diz o seguinte: documento secreto, governo Lula, olha só como que a narrativa da imprensa agora já mudou. O governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. O governo Lula ignorou, se omitiu ao protocolo de defesa do Palácio. E olha só o quanto isso é grave. O documento secreto revela que Lula ignorou plano escudo, protocolo de defesa do Planalto, que o GSI deveria ter acionado no 8 de janeiro. Então, lembra quando o Nine prestou depoimento, ele falou que tinha um protocolo de defesa. Existia esse protocolo de defesa e que houve um apagão. Por algum motivo, esse protocolo não foi aplicado. O governo Lula tinha esse protocolo e não só tinha, como o que ele fez? Colocou sigilo para que ninguém soubesse. E aí foi vazado para a imprensa através do Metrópolis. Se a imprensa não tivesse feito esse papel aqui, ninguém nunca saberia desse documento que foi omitido pelo governo Lula. Um documento do Gabinete de Segurança Institucional é do GSI, do Lula, do governo Lula, do ministro do Lula, da presidência, revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido adicionado no dia 8 de janeiro. Acabou, gente. Isso aqui fica a prova que houve omissão sim e que se beneficiou com isso. É levado ao grau de sigilo secreto após depredações com segredo de 15 anos. O plano escudo determina os procedimentos que o GSI deveria ter adotado em situações de risco do Palácio Planalto. Então o governo não aplicou o protocolo existia, o governo Lula colocou 15 anos de sigilo para ninguém nunca descobrir, e a imprensa, através do Metrópolis, descobriu. Eu deixei grifado um trecho da matéria do Metrópolis. A coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram, vamos repetir, negligenciadas pelo governo. Crime de responsabilidade. Pode levar ao impeachment de Lula se comprovar que Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento desse caso. Tanto que agora aumenta-se a suspeita do motivo da viagem de Lula no dia específico para Araraquara, sem estar inclusive na agenda oficial do governo. E olha só o que ele diz aqui. Repito, a coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. Para evitar invasões, o plano escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque da Guarda Presidencial, do Batalhão da Polícia do Exército e do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas do Exército. No dia 8, porém, apenas o Batalhão Geral da Polícia estava de prontidão quando o palácio foi invadido. Ou seja, agora já não tem mais o que dizer. Aquilo que a oposição vem argumentando, vem alegando há dias, ou seja, há muitos dias, ficou comprovado agora. Com esse documento secreto, com o documento que a Polícia Militar, preste atenção, Polícia Militar do Distrito Federal fez um relatório onde apontou todas essas falhas do governo Lula, jogou toda a responsabilidade do governo Lula. Os militares falaram, não foi a gente, foi o Lula, foi o governo Lula, tá? Entenderam? E esse relatório, a Folha de São Paulo divulgou.
A Folha de São Paulo. Não sou eu que estou falando, é a Folha. E aí, juntando tudo isso, a gente chega a outros pontos. Disse que tinham 11 alertas da ABIN contra o atual governo Lula. Que ele sabia, 11, e na verdade não foi. Relata aqui o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, que é o Saulo Moura, que foram 33 alertas contra as invasões ao governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas para a fala dele. Em um desses alertas, nós falamos que houve detecção de risco de invasão e depredação do prédio. Eles sabiam que iam depredar os prédios. Por isso, retiraram todos de lá de dentro. Deixou o prédio aberto. E cito palavras do Lula. Alguém abriu a porta de dentro. Não pode ter sido tão fácil assim. No próprio dia 8, nós falamos da presença de pessoas que diziam estar armadas. Posteriormente, enviamos a identificação de algumas pessoas. Algumas pessoas já eram identificadas em tempo real. A ABIN produziu esses alertas. Fecha aspas. Ou seja, não tem mais o que dizer. Fonte é Jovem Pan, tá? Então não tem mais o que dizer, não tem mais o que argumentar. Ou seja, todo o contexto agora joga a responsabilidade para uma omissão do G. Dias e também de mais integrantes do atual governo. E aí é a questão da falta de verdade. Preste atenção ao que o Coronel Meira escreveu e o que é muito importante. CPI do dia 8 de janeiro. Quem está mentindo? Ex-diretor da ABIN enviou o relatório para o ministro Dino, é o que ele informa. O Coronel Meira Oficial, seu Instagram. A CPI do dia 8 de janeiro voltou com muitas revelações. Durante o depoimento, o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura Cunha, declarou que G. Dias foi quem solicitou a remoção do próprio nome dos relatórios enviados à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Além disso, o deputado Nicolas Ferreira confrontou o depoente, questionando se os informes sobre o risco de invasão foram enviados para o Ministério da Justiça, o qual prontamente confirmou o repasse, ou seja, ficou confirmado aqui. Até o momento, conseguimos evidenciar o envolvimento de G. Dias, que agora é aguardado na CPI do MST, e em breve vamos responsabilizar todos os culpados. E aqui a gente precisa abrir uma aspas, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. O deputado federal Kim Kataguiri, que é membro do Movimento Brasil Livre, ele garantiu, frente a frente, o Flávio Dino, que ele tinha documentos do relatório da ABIN que Flávio Dino tinha sido informado. E aí o Flávio Dino deu uma resposta. E vocês vão ver aqui a resposta que o Coronel Meira publicou. O senador da República, Marcos Duval, ele divulgou trechos desse documento que foi ignorado pela imprensa. E por causa disso aconteceu a busca e apreensão na sua casa, por ter divulgado documentos sigilosos da ABIN. Olha só, aqui, trecho da fala publicada pelo Coronel Meira. A ABIN encaminhou os alertas ao Ministério da Justiça, senhor Saulo? Entre os receptores dos alertas estava a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor afirma que esses alertas foram recebidos pelo Ministério da Justiça, correto? Foram encaminhados ao Ministério da Justiça. Foram encaminhados, ok. E, obviamente, possivelmente, não possivelmente, né? Ele foi recebido por esse ministério. Porque se foi encaminhado, foi recebido. Possivelmente foi recebido. Correto. Eu gostaria, por gentileza, de passar um vídeo do então ministro Flávio Dino, porque alguém está mentindo nessa história. Por gentileza. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia, que horas que eu recebi. Pois bem, aqui você vê nitidamente que há um conflito aqui de narrativas. Alguém não está
sendo coerente com a verdade dos fatos. Um argumenta que foi enviado, o outro argumenta que não foi enviado. Cabe abrir uma aspas aqui para a fala do Dino, que é a prova negativa do fato. Enfim, quando se trata da apuração aqui, até em primeira instância, de um processo administrativo, e a gente não está nem falando aqui de um processo criminal, há uma coisa no direito que se chama inversão do ônus da prova. Então, se eu tenho alguém que argumenta que enviou, tem o protocolo, tem um envio do documento, sim, cabe ao ministro da Justiça provar que esse documento pode até ter sido enviado, mas até ele não chegou. Então, chama-se inversão, por quê? Porque nós temos uma prova cabal e verossímil de que foi enviado. Se não chegou até ele, é porque no meio do caminho houve uma imperipécia aí, tá? Teve um impropério. Então, tem coisa errada nessa história aí. E agora, cada vez chega mais próximo ao desfecho final. Hoje começou com bomba total a Brasília, e essa CPMI já deu o que falar. Não acaba por aqui, vai ter muito conteúdo ainda, mas nós temos também a CPI do MST, que hoje é dia está lá. E ele está sendo confrontado o tempo todo. E a gente vai falar sobre isso. Mas não para por aqui, não. Teve mais derrota dentro dessa CPMI do dia 8 de janeiro em relação ao governo Lula, se comparado, e seus aliados, se comparado ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa matéria que eu trago para vocês é do Gazeta Brasil. Dá uma olhada. Deputada do PSOL, tá? Partido Solidariedade, né? Aciona o MPF contra Bolsonaro por estelionato ao receber Pix de apoiadores. Vamos lá, vamos entender um pouco essa questão aqui. A deputada federal Luciene Cavalcante, que é do PSOL, acionou o Ministério Público Federal, MPF, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por estelionato de receber 17 milhões em transferências via Pix de apoiadores e usar dinheiro para fazer investimento na renda fixa. Eu, como advogado, eu vou ter que dar algum ponto jurídico nessa história aqui para a senhora Luciene Cavalcante, que é do PSOL. Vamos lá. É público e notório o fato de que essas doações nem iniciaram por solicitação. Bolsonaro sequer pediu um centavo desse dinheiro. Eu acompanhei as matérias porque eu tô divulgando aqui, e olha que eu não sou um defensor do Bolsonaro para estar trazendo essa defesa. Eu sou defensor do que é certo. Bolsonaro não pediu, começou através do Gustavo Gayer, que eu vi, e outros foram espalhando. Então, se Bolsonaro não pediu esse dinheiro, não há que se falar em estelionato de forma alguma. O estelionato é você induzir alguém, tá, com meios ardis, artificiais, para que essa pessoa lhe entregue benefício, ou seja, que cause um benefício a você. Hora nenhuma partiu do presidente Bolsonaro. Foi uma doação espontânea. Só que aqui tem um ponto em específico do direito. Você dar cabo a uma investigação ou iniciar ou fazer uma acusação de algo que você sabe que não é crime, isso é crime. Aí sim apura-se o crime. E hoje há a banalização de denúncias feitas de coisas sabidamente inverossímeis. Então aqui não há que se falar que Bolsonaro tentou ou induziu. Foram os próprios apoiadores de forma espontânea que fizeram essa doação. Então aqui está errado. Só que, para saber o valor, algo aconteceu, ou seja, a violação do direito aconteceu. Isso sim é crime. Isso sim é crime. E qual é esse crime? Liberar dados sigilosos bancários de qualquer cidadão. Isso aí configura crime, inclusive pelo servidor público que autorizou esse tipo de ação. A resposta da Bia Kicis à ação da deputada do PSOL foi: se vai investigar Bolsonaro, investigue Lula também. Sindicato organiza vaquinha para pagar multa de Lula. 2 pesos e 2 medidas, por quê? Matéria do Jus Brasil. Folha de São Paulo. Instituto Lula faz vaquinha para evitar extinção. Também é estelionato ou não? Gazeta do Povo. Petistas fazem vaquinha para pagar multas dos condenados do mensalão. Também ou não? Em matéria da Veja, Lula faz vaquinha para arrecadar R$500 mil. Ambos responderão por estelionato. Não sei se eu coloquei aqui na tela, tá aqui, ó. Lula faz vaquinha para arrecadar R$500 mil. Petistas faz Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Jus Brasil. A Bia Kicis colocou aqui. Enfim, 2 pesos e 2 medidas?
E aí, o Maurício do Vôlei fez uma publicação também de uma postagem do Alexandre Garcia. A lista do Pix de Bolsonaro não tem empreiteira, não tem frigorífico, tem só brasileiros comuns. Inclusive, um ex-ministro do TSE. E falou que vai doar de novo. E o povo falou que vai continuar doando. E se brincar, já doou de novo. Só que qual que é o ponto de reflexão que nós precisamos chegar aqui? Nessa matéria da Jovem Pan, para você entender. A CPMI do 8 de janeiro vai abrir uma investigação sobre vazamento de dados financeiros de Mauro Cid e Bolsonaro. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que não pode vazar dados de qualquer brasileiro. Existe também a lei que dá o sigilo bancário e violação de sigilo bancário por um servidor, qualquer um, agente público, não específico servidor, é crime. A apuração atende a uma questão de ordem apresentada pelos senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta, após relatório apontar dados do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então foi feito o pedido, o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, determinou que seja investigado o vazamento de informações bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é esclarecer se o relatório de inteligência financeira enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras extrapolou o requerimento aprovado pela Comissão Parlamentar Mista. O que vocês precisam entender? Teve um pedido de quebra de sigilo, tá? Do Mauro Cid. E esse sigilo era só até um prazo depois dos ataques do dia 8 de janeiro. E o relatório entregue foi até agora, julho, depois do Pix do Bolsonaro, só para saber as informações da conta bancária do Bolsonaro. E aí, para acabar de configurar o ponto-chave aqui do risco que se assume, vem uma matéria do Poder 360. Lembrando a vocês que todas as fontes estão devidamente citadas aqui nos conteúdos que a gente trouxe para vocês. Poder 360. Flávio Bolsonaro sugere que equipe de Elisiane vazou dados do COAF. O senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, sugeriu nesta terça-feira, 1º de agosto, que a equipe da também senadora Elisiane Gama teria vazado as informações de transições financeiras do ex-presidente. Dados do COAF, Conselho de Atividades Financeiras, foram enviados à CPI do 8 de janeiro e reportados pela mídia na última semana. Temos que apurar os crimes cometidos nessa CPMI, de quem vazou esses documentos e, com todo respeito, senadora Elisiane, as informações que chegaram até agora são que quem teve acesso a esses documentos foram os assessores de Vossa Excelência, muito antes da publicação disso pelos veículos de imprensa, disse Flávio durante a CPMI. Uma acusação grave e quem acusa tem que provar. Isso é fato. Isso é base do direito. E se Flávio Bolsonaro usou esses argumentos, é porque ele tem provas suficientes de que esses documentos foram entregues inicialmente à equipe da senadora Elisiane Gama. Então, acusar alguém sem ter provas também torna-se um crime. Mas se Flávio Bolsonaro acusou, é porque ele tem provas suficientes. E aí pode complicar um tanto quanto a situação da Elisiane Gama, se comprovar que ela tem participação nisso. Ela, inclusive, pode ser acionada junto à PGR, Procuradoria-Geral da República, e está respondendo por crime neste caso. Ou seja, a coisa se complica cada vez mais depois de hoje para o governo e para os seus aliados. Enfim, e aí? O que você achou dessas informações? Você está convencido que o governo Lula tem responsabilidade, se omitiu e se beneficiou politicamente disso? Você acha que quem está mentindo aqui, o ex-diretor da BIM, que falou que mandou esses documentos para o Flávio Dino, ou o Flávio Dino que admite que não recebeu nada? Você acha que essa responsabilidade é do Bolsonaro, é do bolsonarismo só e o governo Lula não tem nada a ver com isso? Seu comentário é importante para mim, então coloca nos comentários aqui que a gente vai estar discutindo aqui toda essa situação, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por ter ficado até o final aqui e a gente vai trazer mais informações, provavelmente sobre o G Dias, vai depender do que aconteceu no próximo editorial das 9 horas, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.